Neste momento eu quero compartilhar com uma breve reflexão com respeito à pessoa do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Nós vemos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele exortando aos cristãos da seguinte maneira: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo de Deus veio habitar no crente como garantia da sua salvação para o dia da redenção total, para que o nosso corpo seja transformado em um corpo semelhante ao corpo de Jesus, seja um corpo incorruptível e um corpo imortal. Mas o apóstolo São Paulo, ele alerta, ele exorta aos cristãos dessa seguinte maneira: não entristeça o Espírito Santo de Deus. Se o apóstolo São Paulo faz essa exortação, aqui nós vemos que o cristão deve ter muito cuidado. A responsabilidade é grande. Então, algo pode entristecer o Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Nós vemos que quando em Salmo capítulo 51, o salmista Davi, arrependido do seu pecado, ele faz a seguinte oração a Deus: não retire de mim o teu Santo Espírito, mas torna-me a dar-me a alegria da salvação. Aqui nós vemos que o salmista Davi, ele sentiu, com a ausência do Espírito Santo de Deus na sua vida, a alegria da salvação. Então ele pediu a Deus que lhe desse um espírito estável, um espírito firme, para que ele pudesse anunciar os feitos do Senhor. Então, Davi sabia como é importante a presença do Espírito de Deus na sua vida. Apesar que era sobre no Antigo Testamento, mas a intimidade era tão grande que Davi tinha com o Espírito Santo de Deus, que ele disse: não retire de mim, não expulse da tua presença. Que o Espírito Santo de Deus é o Espírito de fortaleza, é o Espírito que nos orienta como nós devemos proceder. Então, o apóstolo São Paulo aqui, ele exorta aos cristãos dessa maneira. E nós vemos nos versículos anteriores que o cristão, quando ele nasceu de novo, seu espírito foi recriado. No entanto, a sua alma está em um processo de santificação pela palavra de Deus. É aquilo que o apóstolo São Paulo de Romanos, capítulo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável de Deus. Então o cristão, ele nasce de novo, no entanto, a vida dele tem que ser trabalhada. E o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para trabalhar na vida desse cristão, na sua alma, é a palavra de Deus. Foi aquilo que Jesus disse em São João capítulo 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra é que vai orientando o cristão, é que vai falando para o cristão, vai corrigindo a sua maneira outrora, como ele vivia aqui, como os gentios viviam. Então, no capítulo 17, o apóstolo São Paulo diz: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade, no seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância
que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao tempo passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Há um despojamento, há um traje, né, do homem que não nasceu de novo. E se fala de caráter, dos seus costumes, do seu linguajar. Então ele tem que despojar desse velho homem, porque foi criado nele um novo homem. O versículo 23, e vos renovei no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora esse novo homem, né? É aquele que Jesus disse para Nicodemo, necessário é nascer de novo, é uma nova criatura, é uma nova mentalidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Aqui vemos traje do velho homem, deve falar a verdade e deixar a mentira, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, vocês estão sujeitos a irar, mas não execute, não peque, não se ponha o sol sobre a vossa ira, mas resolva esse problema. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras nojentas, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí no versículo 30 ele diz, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, ele continua, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Aqui nós vemos a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada. Nesse caso, o apóstolo São Paulo está ensinando aos cristãos. Então a palavra está orientando, então a palavra está corrigindo como o novo homem deve se proteger. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza, nem ainda se nomeei entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoice, nem chocarrice, que não convém mais, antes ações de graça. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, o impuro, o avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui nós vemos o alerta para os cristãos. Os que cometem tais práticas não herdarão o reino de Deus.
chama filhos da desobediência, mas nós devemos ser filhos obedientes. Então nós vemos aqui que a responsabilidade do cristão, daqueles que nasceram de novo, é grande. Então o apóstolo São Paulo aqui estava exortando, orientando, né, para que ele despojasse do velho homem. E a palavra de Deus é quem corrige, é quem orienta, é quem nos mostra. Então, se uma pessoa nasceu de novo, mas vive como vivia antes, esta pessoa não nasceu de novo. É preciso despojar-se. Então, devemos entender uma coisa. O que acontece primeiro na vida de uma pessoa quando ele nasce de novo, o seu espírito é recriado. É aquela parte pela qual o homem tem comunhão com Deus. Então isso é automaticamente acontece o milagre do novo nascimento. Quando a pessoa reconhece que é um pecador e se arrepende, então ele é salvo. E automaticamente o Espírito Santo de Deus passa a habitar em seu espírito, que é a parte pela qual o homem tem comunhão com Deus. Né? Aí está, a faculdade do Espírito é fé e consciência. Então está no Espírito. Todo ser humano, ele tem consciência de si, né? Ele tem fé, sim, todo o ser humano. Apesar de aqueles que não nasceram de novo, esta fé dele, ela está corrompida por causa do pecado. Então, o homem, por estar distanciado de Deus e não ter conhecimento ainda do verdadeiro Deus, vive numa ignorância espiritual e ele precisa de algo para estar em contato, para estar em uma comunhão. Então, ele adora a pessoas diferentes, a supostos deuses, né? O sol, a lua, né? E outros tipos que eles chamam deuses, porque eles se encontram na cegueira espiritual. Há uma necessidade que todo ser humano tem espiritualmente falando. Só que esta sua fé está em pessoas erradas. Né? Quando Paulo chegou ali em Atenas, vários altares tinham, né? Então eles eram adoradores de diversos deuses ali. É uma necessidade do ser humano. E Paulo identificou um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Então, os atenienses tinham tanto cuidado para que não esquecesse de algum Deus e colocava ali e fizeram aquele altar, né? Se referindo a esse Deus, né? Se eles talvez tinham esquecido, e realmente tinha esquecido o verdadeiro Deus, que é espírito, que não está limitado ao tempo e espaço, nem nenhum objeto, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ele em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa que acontece na vida do homem, seu espírito é recriado, então ele passa a ter comunhão com Deus, mas os estragos ficaram na sua alma, né? Que o pecado deixou estrago na sua alma. Então a palavra de Deus agora começa a orientar a este homem, a lavar a este homem. Então, pela palavra de Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, quando estava lavando os pés dos apóstolos, quando Pedro assim não quis que os seus pés fossem lavados, né? O meu tu não vai lavar. Eu disse, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro disse, não os pés, mas me lava todo. Jesus, não, basta os pés, porque todo o corpo já está lavado. E vós já está lavado pela palavra. Então, o ensinamento de Jesus, então, lavou aqueles apóstolos, né? Corrigiu a sua maneira como ele outrora aí, o ensinamento de Jesus. Então, que essa breve reflexão, nós possamos refletir que a pessoa do Espírito Santo na nossa vida,
é como um selo, é como uma garantia, né, da nossa redenção. Então, algo pode entristecer esse espírito, aí está, né, alerta do apóstolo Paulo, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos numa natureza pecaminosa ainda, nós pecamos, né, porque temos uma natureza ainda pecaminosa, mas nós não somos complacentes com o pecado. Nós não fazemos um pecado um hábito. Pecamos porque somos pecadores. Mas aqueles que vivem na prática do pecado, aí Paulo diz, cuidado, não entristeça o Espírito Santo de Deus, pelo qual for selado para o dia da redenção. Então, tente corrigir a sua vida. Algo talvez tenha neutralizado a sua vida espiritual, paralisado a sua vida espiritual, porque o escritor aos Hebreus, ele diz que existem embaraços e existe pecado. Então, embaraço faz com que a pessoa perca o alvo, perca a visão, fique negligente com respeito às coisas espirituais, dando prioridades a outras coisas. Jesus não está sendo prioridade na sua vida. O reino de Deus não está sendo prioridade na sua vida. Então, são vários embaraços que também são pecado. É preciso ter muito cuidado. Existe o pecado, né? Que ele rompe definitivamente a comunhão com Deus. São pecados executados, uma prática executada. Então, devemos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque o apóstolo Paulo exortou na sua época já que se o Espírito Santo estiver triste na vida desse crente, há um perigo. E ele relacionou a habitação do Espírito Santo de Deus aí com a redenção. E a redenção tem a ver com o arrebatamento da igreja. E Jesus contou aquela parábola das 10 virgens, eram todas virgens, certo? E todas tinham azeite, todas estavam esperando o noivo, mas um detalhe que 5 não tinha reservas em suas botijas, suas vasilhas, mas as prudentes, além de ter azeite nas suas lamparinas, tinham reservas. Tinham reserva. Será que você está tendo reserva? É preciso ter reserva, porque pode acabar o azeite e a lamparina se apagar. Então veja o que está impedindo o seu crescimento, né, espiritual. Porque quando o noivo veio, todas se acordaram, mas só que perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando, não tinha reserva. E pediram reserva às 5. Ela disse que não poderia dar à noiva, a responsabilidade é pessoal, né? Então a vida espiritual é pessoal. Cada um de nós devemos se aproximar de Deus para que possamos ter cada dia uma vida frutífera, uma vida próspera. Então ali de comprar, mas não ia dar tempo mais comprar, né? Então nós estamos vivendo na última hora, né? Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E a exortação de Paulo foi esta, e é, porque a palavra de Deus é sempre presente. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual estais selado para o dia da redenção.